Olá, bem-vindos ao C2Cast, Crédito e Inovação. Eu sou César Galvão, CEO da C2, e hoje vamos discutir um tema essencial para o futuro do mercado de crédito: tecnologia e segurança, o caminho para um mercado de crédito mais eficiente. Neste episódio, tenho a honra, o prazer de receber aqui o já amigo Rodrigo Amato, CEO e fundador da Lacus, uma empresa que está revolucionando o mercado financeiro com soluções tecnológicas muito inovadoras. Vamos falar sobre a importância da segurança nas operações e o papel fundamental da tecnologia na transformação do mercado de crédito. Então, ajuste seus fones de ouvido e prepare-se para uma conversa cheia de insights e sobre o futuro da tecnologia e da segurança no mercado de crédito. Rodrigo, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Espero que seja uma conversa assim, bastante amigável e que passe voando. Eu que agradeço, obrigado de novo pelo convite, é um prazer estar aqui, contigo batendo esse papo, trocar ideia, fazer do jeito mais gostoso possível aí. Legal. Rodrigo, para a gente começar, queria te pedir para falar um pouquinho como que você começou a carreira no mercado financeiro, né? Como foi esse início? Vixe, já, às vezes a cara engana, mas faz tempo. Cara, eu comecei em 2002 no mercado financeiro, né? Comecei trabalhando no Banco Santander, na área de previdência, com fundo de previdência. Estagiário lá, aí depois migrei para a tesouraria do Itaú, aí da tesouraria para o Itaú voltei para a tesouraria do Santander. E assim foi minha carreira em banco até 2010, quando eu saí para fundar a empresa, que já vai para 15 anos. Mas acabei entrando no mercado financeiro, não foi totalmente por acaso, né? Porque eu era estudante tanto de publicidade quanto de economia. Então, pela faculdade de economia, naturalmente seria os valores do mercado financeiro iam acabar me atraindo. Mas, cara, não era uma coisa que de criança, assim, eu imaginava que eu fosse fazer, mas a vida acabou construindo esse caminho aí. Mas foi muito bom, assim, começar mercado financeiro já numa época, né, o pessoal era mais... uma época diferente, pessoal mais duro, né, falava com menos filtros do que a gente tem hoje em dia. Cresci num outro ambiente das tesourarias de banco ali, acho que foi bom para criar casca. Legal. Você falou de um tema muito interessante, né? Como que é... Eu tomo algumas porradas. Pô, não, imagina, estagiário na época lá, cara, era pegadinha com estagiário dia sim, dia também, né? Então, mas era que nem hoje em dia é muito difícil a gente ver notícias de trote de faculdade, etc. Sim. Os tempos mudaram, a cabeça das pessoas hoje é outra, mas na época trote na faculdade era coisa mais normal do mundo, né? E aí, como tinha trote na faculdade, tinha trote no banco, tinha trote em todo lugar, era a cultura e a cabeça da época. E passei uns bons momentos ali. E teve alguma que marcou assim mais, Rodrigo? Você fala, putz, uma vez aconteceu isso e ficou marcado para você o início da carreira ali? Uma questão... Não, as brincadeiras eram as comuns ali, né? Mas acho que o que mais me marcou nesse início de carreira, acho que foi o senso de responsabilidade, que, né, apesar de na época ter esse ambiente onde brincadeiras às vezes, né, na leitura de hoje passava um pouco do limite e tal, sempre vivi, e talvez eu tenha tido essa sorte, né, de sempre viver um ambiente muito profissional, assim, de cobrança dura, mas cobrança por resultados, né, cobrança pela entrega, pela responsabilidade de executar as tarefas ali, delegadas e tal. Então, acho que no meu começo de carreira, para mim, ficou essa grande experiência, e aí é uma coisa que eu levo até hoje. Então, hoje a gente vê, né, às vezes, pessoal, geração mais nova, assim, uma coisa é questionar, né, métodos e etc., e ajudar até os mais velhos a pensar diferente e encontrar novos caminhos.
Outra coisa, terceirização de responsabilidade e culpa, né? Assim, sempre tem as culpas verdadeiras, mas também as falaciosas de... Né, você fez isso aqui? Não, eu mandei e-mail. Né? Às vezes tem gente que a gente tem que explicar que o telefone serve para falar com as pessoas também, né? Tal. Mas acho que essa experiência de começo de carreira aí foi... Mesmo que seja na porrada, aprender cara, isso aqui é seu de mais ninguém. Isso aqui você que tem que entregar, né? E se vira, não quero saber quais foram os problemas que você encontrou. Então acho que essa foi uma grande lição aí de começo de carreira. Legal. Você sabe que eu comecei minha carreira na indústria, né? E eu tive uma grande oportunidade, assim, eu trabalhei 10 anos numa indústria e diretamente com o proprietário da empresa, ele veio de banco, né? Então ele tinha sido diretor do BFB, o Banco Francês Brasileiro, que depois foi comprado pelo Itaú e tal, né? E ele era aquele chefe realmente que ele tinha o desejo de ensinar, né? Eu comecei para estagiário também, então ele tomava muita porrada, assim, né? Mas é interessante porque quando a gente... chega um dado momento que você empreende, que você cria a sua empresa, tudo aquilo lá atrás faz muito sentido, né? Você fala, caramba, aquela rigorosidade, né? Aquela exigência que muitas vezes você não conseguia compreender, hoje fica claro para você o quão foi importante, porque, como você falou, formou casca, né? Pô. Exato, né? Porque isso certamente aconteceu contigo também, né? Primeiro dia que você sentiu lá, você falou assim, eu sou empresário. Aí você tinha um CNPJ, eu sou empresário. Aí no primeiro dia que você sentou na cadeira, você falou, tá, aí agora começa a vir boleto, cadê os clientes, quem paga a minha conta? Aí, né, você olha pro lado, não tem ninguém, você fala, bom, sou eu, né? Você e você, né? Esse dia 1, cara, assim, né, essas experiências que acho que eu tive, você também teve, de assumir a responsabilidade, né, e assim... Não adianta você olhar para o lado, é você que tem que resolver, né? No caso, quando você começa a empreender, é porque também nem tem para quem olhar para o lado, né? Exato. Mas acho que a experiência ajuda muito aí. Legal. Já que a gente falou de empreender, né, Rodrigo? Qual foi a principal motivação para você fundar a Lacos, né? Fala, puta, eu quero fazer isso por... Hoje em dia, quando eu explico a motivação da fundação da Lacos... Muita gente acha que é uma tentativa de contar a história de trás para frente. Mas, cara, no final, acho que muitas iniciativas empreendedoras vêm de um certo grau de loucura, né? Que eu brinco que acho que dos últimos 15 anos, se eu soubesse que eu ia passar 10% do que eu já passei, eu não tinha saído do banco nunca, né? Um nível de risco absurdo, totalmente irracional. Bom, e ainda mais por tudo que eu resolvi fazer, né? Mas na época que eu trabalhava no banco, eu tinha no papel de cliente, né, uma relação com o que na época era o ambiente da CETIP, e enxergava algumas lacunas ali no serviço oferecido, até por inexperiência, num determinado momento entendi ali a CETIP como uma autarquia equivalente à CVM, o que, né, não é uma verdade, é uma empresa privada e etc. Era um serviço que o banco pagava por isso, né? Sim. E, assim, o meu grau de insatisfação à época como cliente, né, me fez abrir os olhos depois que entendi que aquilo era uma empresa, aquilo era um serviço, etc., como que se dava ali a dinâmica de mercado. Na época, o monopólio do mercado de balcão com a CETIP, né, e tinha a BMF Bovespa com o mercado de bolsa. Então, no escopo CETIP, enxergava uma oportunidade ali de, bom, aquele mercado em algum momento ia ter uma disrupção, né? Não enxergava aquilo funcionando daquele jeito pelos próximos 30 anos. Só que não é um negócio que você começa falando, legal, agora no dia seguinte sou uma CETIP, né? Uhum. E aí a desconstrução do raciocínio foi justamente como é que eu poderia começar o projeto que um dia chegou né, neste momento hoje concorre com a CETIP, B3 e tudo mais, era olhando para outra ponta do contrato financeiro, que estavam todos os clientes do banco, né? Porque o banco, como cliente da CETIP, fazia as negociações e levava os contratos para registro lá na época. Né? Uhum.
E eu via, pelo meu papel no banco, eu via muita deficiência ali de ferramentas e conhecimento do lado das empresas para lidar com as operações, etc. E aí entendi que aquele era um bom ângulo de entrada nesse mercado para construir a capacidade técnica operacional, de lidar com os contratos e tal, e que em algum dia isso me credenciaria a buscar junto à CVM autorização para um dia ser CETIP, né? Legal. E assim foi, mas a gente vai explorar isso na conversa. Legal, já que você deu a abertura, eu ia justamente perguntar, mas qual foi o maior desafio, né, até esse momento? Se é que dá para dizer que teve um maior, né? Sei que foram muitos desafios, mas tem algum que você destaca, assim? Olha, ao longo da nossa jornada, cara, tem ficado muito claro para mim que o maior desafio é sempre o próximo. Né? Porque na hora que a gente passa um grande obstáculo, aí eu descubro que tem um maior ainda. Mas eu acho que como um marco muito relevante para nós é a autorização definitiva como uma depositária, né? Foi o primeiro processo de autorização de uma depositária de valores imobiliários no Brasil. A própria B3 CETIP, ela vem antes da regulação, né? Então a regulação naturalmente nasce já até inspirada em procedimentos e formas de operar e sistemas que hoje são da B3. Então, foi a primeira vez que a CVM mesmo se deparou com alguém querendo fazer esse serviço e competir com um gigante, né? Monopolista na época que a gente começou o processo em 2018, foi justamente, na nossa visão, a janela de oportunidade, que foi quando concluiu-se a fusão entre CETIP e BMF Bovespa para a formação da B3. E ali definitivamente declarado, então, o monopólio com os principais clientes, que eram os bancos, não mais como acionistas de referência, vamos chamar assim, né? Acionistas de referência ficou a expressão da moda aí, mas não mais como os grandes acionistas da companhia. E ali, cara, foram 3 anos e meio. E 3 anos e meio quebrando muita pedra. Assim, e assim, um processo educacional nosso e dos reguladores, né? A gente teve muita discussão entre CVM e Banco Central, a gente participou de muita discussão entre CVM e Banco Central, até para eles, né, ficar claro como era a primeira vez que eles se deparavam com um pedido desse, como interpretar, qual era a base legal, quem deveria ser meu regulador, me supervisionar, né, me regular e etc. Por um determinado momento ali existia dúvida se o Banco Central deveria ou não ter alguma ascendência sobre a Alacos como um regulador, mas depois ficou claro que não, né? Mas assim, acho que o maior desafio foram 3 anos e meio, né? E acho que esse é o que eu hoje considero o maior desafio superado, assim, de a gente ter conseguido fazer algo inédito no país, né? E tanto é que é inédito até hoje. A gente foi a primeira e até hoje única central depositária autorizada, porque não bastou a gente mostrar também qual era o caminho e como que isso era possível, né? Também tem que ir lá e fazer. Então, apesar de existirem outros postulantes, até agora, né, já são 3 anos e meio aí da gente em operação, e até agora a gente é o único concorrente da B3 ainda. Legal. Rodrigo, de forma geral, né, o C2Cast, né, nosso programa, ele é acompanhado por muitas pessoas que atuam no mercado do fomento mercantil, né? Então, são FDICs, factoring, securitizadoras, né, empresários e profissionais que atuam, né, nesse mercado. Quando a gente fala um pouco mais dessa questão da regulamentação, do depósito, de toda essa trajetória, né, que a Alacos veio trilhando, né, veio construindo, eu percebo que existe assim uma distância, sabe, entre o que a gente vê no dia a dia na nossa prática e aquilo que você traz. E você é um cara que conhece muito, né, desse assunto profundamente, até por ter quebrado pedra, né, como você mesmo disse, de uma forma assim mais simples, mais prática. Eu sei que a questão da concorrência é muito importante, existir outras empresas, né, concorrendo com a questão do depósito, mas eu queria que você falasse um pouco mais para nós assim, cara, por que é importante existir, por exemplo, a Alacos, existir esse serviço da Alacos, né? E como que nós, empresários desse segmento do fomento, podemos extrair benefício mesmo desse serviço? Sim. Bom, acho que um dos grandes benefícios do nosso trabalho é, se lá na ponta a empresa que está tomando dinheiro, né, e o investidor que está emprestando dinheiro não sabem quem é a Alacos,
é porque eu estou fazendo bem o meu trabalho. Interessante. A gente está lá na camada de baixo, cara. Tô lá no pré-sal do mercado de capitais, né? E a gente, como uma infraestrutura, assim, você fala, putz, e eu gosto de fazer muito essa analogia com um negócio que fica bem claro qual é o nosso papel. O produtor de soja do interior do Mato Grosso, né? Esse cara tem todo o trabalho, aplica tecnologia no negócio dele e etc. Para produzir a soja, né? Depois você tem o importador lá na China querendo receber a soja para processar e aquilo vira comida. Certo. Como é que a soja sai da fazenda para chegar lá? Ela passa por no caso do Brasil, né, na maior parte é via rodoviário ou vai por uma ferrovia para exportação, né, por navio, né, na China vai lá pelo canal de Panamá e tal. Essa infraestrutura que transporta a soja, né, é como se fosse a Lacos. Então, eu sou lá a estrada, a ferrovia. Cara, eu não produzo soja, eu não gero demanda por capital, que é a economia real, que é o empresário que precisa de capital de giro, Sim. que tem projetos para investir, fazer o seu negócio prosperar. Eu não faço isso. E eu também não tenho dinheiro. Eu não sou o cara lá na China importando a soja. Eu sou a infraestrutura que vai conectar os dois de forma mais rápida, né, e barata. Então, e segura, né? Porque o cara fala, putz, eu vou sair aqui da fazenda Mato Grosso, vou levar a soja de caminhão até o porto. Aí a estrada é de terra, esburacada, aí o caminhão tomba, ele perde a soja, não sei o quê. Isso não é seguro, né? Então, no final, o cara lá não vai receber a soja, não vai pagar, e o produtor fala, pô, eu investi um caminhão de dinheiro aqui na minha fazenda e não consigo levar a soja para o cara comprar de mim, né? Sim. Então, é fundamental você ter uma infraestrutura aqui que seja eficiente e segura. Perfeito. E esse é o nosso papel. Então, né, tô batendo no microfone. Então, o cara lá na China, ele não está preocupado se vai pela BR não sei o que lá ou BR não sei das quantas. O cara na China fala, cara, me dá a soja. Eu quero a soja. Eu quero a soja, entendeu? Então, assim, para ele não é... puxa, qual foi a concessionária da rodovia que entregou uma ótima estrada para o caminhão chegar aqui sem tombar? Pô, o cara na China fala, mas isso é o mínimo, né? A soja chegar no porto para entrar no navio, isso é o mínimo que eu espero, uma logística decente. E esse acabou sendo o papel da infraestrutura. E a segurança que a gente entrega, e aí são, né, aí as diferenças no mercado de capitais né, da economia real, do exemplo que eu dei. Você, né, estava num dos últimos episódios aí conversando com o Diógenes da Tercom, falando da duplicata escritural. A duplicata escritural, ela tem sido um tema hoje já bastante debatido, porque a cessão da duplicata, na forma como o mercado se organizou e costuma operar, ela tem o risco da dupla cessão, né? Perfeito. Que são vários mitigadores. Hoje considero isso como um mercado seguro, mas ainda numa dinâmica operacional que tem risco, né? Por isso que é feito por gente competente, profissional e que está nessa indústria há muitos anos, porque sabe as pegadinhas, né? A hora que a gente leva isso para o ambiente de uma registradora lá, do duplicata escritural, é só, cara, beleza, eu vou comprar só o que está registrado, porque ali eu tenho a garantia da unicidade. Ok. Só existe, eu estou comprando aquela duplicata e só eu tenho ela. É único, né? É único. No mundo de valores imobiliários, isso existe desde 76, né? Porque quando você faz a abertura de capital de uma empresa, você dá a ordem de comprar ações na bolsa, você tem a garantia de que aquela ação é sua. Perfeito. Porque ela está depositada. Perfeito. Porque ela é única. Aquela quantidade, aquele número de ação, né, quando era papel ainda, capilar, aquele número é seu, né? Não tem dois daquele na rua. Aquele é seu. E isso acontecia, né? Isso era para debênture, depois o mercado evoluiu, aí saiu para CRA, para CRIPLA, etc. E ofertas públicas e ofertas privadas. E hoje o mercado de crédito tem como um grande instrumento, né, a nota comercial de oferta privada, né, distribuída por uma oferta privada. E o depósito, além de cumprir os requisitos da 14195, que é a lei da nota comercial, ele entrega o valor que hoje a resolução 75, né, para a indústria de FDIC, mas que é também uma inspiração para a indústria de fomento, em termos de padrões de segurança, governança, etc. Então, para a indústria de fomento, acho que o papel grande da depositária aqui é a entrega da segurança de
o título que você está comprando, se estiver depositado, necessariamente é seu, é único e existe, né? Então, acho que entregar essa segurança, no final, é o maior benefício do nosso serviço, porque, né, que o cara, no final, não quer ficar com um título frio na mão e depois ir lá para o rito de cobrança, né? Exatamente. Pô, legal, Rodrigo. Você falou de um assunto que... Acho que eu tinha várias perguntas aqui que eu selecionei só para perguntar como que foi a questão da nota comercial, né? A Lacos trouxe, né, para o mercado aí, como pioneira, né, na verdade, na estruturação da nota comercial. E eu queria ouvir de você, como que foi esse momento? Falar, putz, cara, tem um negócio novo que surgiu aqui e é uma oportunidade para o mercado, eu vou trazer isso. Conta um pouquinho para nós. Aí é meio que, né, as ciladas que o empreendedorismo nos coloca, e aí pela necessidade normalmente, né? A gente, meados de 2021, a gente tinha sido recém-autorizado, em junho de 21 a gente foi autorizado em definitivo como depositária, né? E aí concorrer com B3, CETIP, etc. E inicialmente a gente tinha pensado em operar CRA, né? Certificado de recebível do agronegócio. Que antes da gente entrar em operação, assim, a gente conversava com os maiores players desse mercado e, nossa, não, fantástico, puxa, que bom que vai ter concorrência, não, vou adorar, claro, vamos usar vocês. E depois que a gente foi autorizado, né, aí a gente se deu conta das forças de mercado, a dificuldade que era, né, assim, foi subir uma montanha para ser autorizado e 2 para começar a operar. Então, o mercado de CRA ia ser bastante difícil que aquilo, no curto prazo, nos viabilizasse. E aí, né, eu brinco que a sorte acompanha os competentes. E aí, em agosto de 2021, saiu a lei, a 1495, que, né, a nota comercial ela é um título que ele já existia, mas ela deu mais segurança jurídica para o título, né, adequando condições a transações de mercado de capitais mais convencionais, e dando também a segurança no rito de oferta privada, que era algo que o mercado de capitais não se sentia muito confortável. Lá atrás o pessoal fazia muito pelo rito da debênture 476, da oferta 476, né? Rito oferta pública com esforço restrito e tudo mais. E a nossa leitura foi, cara, pelo que está escrito aqui, este é um título que dá para fazer a emissão de um jeito padronizado, portanto, ágil. E se a gente consegue viabilizar a emissão de uma nota comercial em um dia, ela pode ser um título que substitua a CCB. E no olhar para a indústria, principalmente de FDIC, eu sempre vi ali assim, uma coisa meio paradoxal, né? Indústria de fundos de investimento, por definição, é mercado de capitais de desintermediação. Então, você sai do que é a alavancagem do balanço de um banco, com todo o controle regulatório e prudencial do Banco Central e etc., para a indústria de fundos, onde peguei dinheiro do César, vou encontrar alguém para dar crédito, fazer um retorno com os juros e devolver o dinheiro do César remunerado. Né? Então, o gestor de uma asset, né, um gestor de um FDIC, faz isso, né? E toda a indústria que se organiza por trás. E aí eu peguei o dinheiro do César, fiz tudo isso, encontrei a empresa, originei, aprovei o crédito, a operação é boa, vi a garantia, não sei o que. Qual instrumento? CCB. Aí você fala, eu estou usando toda a estrutura de mercado de capitais, estou desintermediando o banco e no meio do caminho eu tenho que bancarizar a operação? Não, no menor sentido. Né? Sim. O instrumento adequado a esta indústria tem que ser um instrumento de mercado de capitais. E aí a nossa leitura foi, se eu consigo viabilizar, né, na tempestividade que essa indústria precisa, aí pode ser que eu aqui esteja criando um mercado. E essa foi a nossa leitura. Então foi uma inovação de processos, né, que a gente mostrou que era possível fazer em 1 dia, 2 dias, 5 dias e etc., que era muito diferente do que era a expectativa ou a experiência da indústria mesmo, né? Que no começo olhou para a nota comercial e falou, isso é mais uma debênture da vida, precisa de 47 advogados, demora 5 meses, e não sei o que, não sei o que lá. E a gente falou, não, esse aqui dá para usar de outro jeito, né? Então acho que essa foi a nossa
inovação, né, de processo. E veio por necessidade, cara, porque eu precisava achar outra coisa para viabilizar Fonte de faturamento. uma depositária, exatamente, né? Vida empreendedor, boleto vence e você tem que pôr dinheiro no caixa. Legal. Agora, Rodrigo, uma coisa interessante, né, pensando um pouco sobre a questão da nota comercial, né, eu queria fazer uma consideração, né, como C2 também, nós temos a Lacos aí como inspiração, né, porque nosso momento não foi muito diferente, né? Nós nascemos como C2 Cards, né, que o objetivo principal era uma plataforma para operações de cartões de crédito. Só que o mercado, né, estava passando por toda uma transição, né? Ainda está, né, na verdade, desse modelo centralizado, onde só os grandes credenciadoras do cartão podem fazer antecipação, e nós chegamos para colocar, né, essa oportunidade para FDICs, para Factors, securitizadoras também atuar nesse mercado. E aí tinha os boletos para pagar, né? E nesse momento nós enxergamos, assim como a Lacos também, esse potencial da nota comercial, mas o interessante é que nós olhamos por um viés contrário, né? Ou seja, porque como nós nascemos no mercado do fomento mercantil, nós enxergamos as dores, né? Pô, eu tenho operação comissária, eu tenho operação, né, de altíssimo risco aqui no meu FDIC, na minha securitizadora, e enxergamos a nota comercial como esse grande potencial, né, para poder, de uma forma mais acessível, que é a CCB, né, por conta da isenção do IOF, trazer segurança para as operações, né? Então fomos seguindo esse caminho e é muito interessante porque foi exatamente igual. E, cara, não era um mercado que eu tinha grande conhecimento, né? Esse mercado de FDIC, fomento, sim, etc. Por 3 anos e meio eu estava esperando ser uma depositária de CRA e ser um participante de mercado de capitais high grade, né? Falar, putz, é o CRA da Suzano, etc, né? Cliente nosso no serviço de software e tal. Então, meio que eu fiquei 3 anos e meio me preparando para esse mundo. E foi isso. 2 meses depois de autorizado, né, a vida me deu uma porrada, falou, não vai ser por aí não. Aí vai ter que entrar por outro jeito. E aí a gente foi, na inovação de processo que a gente trouxe, a gente foi descobrindo esse mundo que é fantástico, fantástico. Sim. E, putz, cara, hoje, assim, né, tem muito orgulho do que a gente construiu, mas da gente ter também aberto os olhos da indústria para isso, né, e isso ter talvez chamado um dia a tua atenção, sim, visto, e falou, putz, tem várias outras coisas, né, que tem vários outros benefícios que esse instrumento pode gerar para a indústria, que pelo fato de eu não ser um conhecedor, sim, dessa indústria, desconhecer. E eu fui entender depois, assim, cara, comissária e etc, né? E aí, aprendendo com gente como você, com outras pessoas da indústria, putz, né, sabe aquela coisa que você atirou no passarinho e acertou no elefante, assim. Cara, tem muita coisa que a nota comercial substitui como um instrumento muito melhor, assim, sim, de gestão de risco e tal. E acho que, felizmente, né, tem a questão fiscal, né, sim, tem o fato de ser um instrumento de mercado de capitais e, portanto, ter aplicação só do IOF-TVM, né, acho que ajudou muito a indústria também a pagar esse custo de mudança. Sem né? dúvida, sem dúvida. Mas acho que ainda mais alguns anos aí, mas, cara, tem mais uns 5, 10 anos que daqui a pouco a nota comercial já vira o padrão, sabe? E aí todos os outros benefícios o pessoal vai vendo e aí não volta mais. Aí acho que a indústria, aquilo que a gente viu lá atrás, né? Assim, cara, como é que uma indústria de fundo de investimento bancariza a operação se o objetivo dela é desbancarizar? Né? Exatamente. Mas uma coisa muito interessante, né, Rodrigo, falando ainda um pouquinho sobre a nota comercial, né? Nós tínhamos uma preocupação que era justamente com a questão da jurisprudência, né? E aí como que fica, né, essa situação? Mas, felizmente, né, assim, tivemos o julgamento, né, de alguns processos já de forma bastante positiva, né, no sentido do judiciário reconhecer a nota comercial, né, dando todos os direitos, né, para o investidor ali reaver, né, na verdade, o valor que ele investiu naquela operação, né? Porque a grande preocupação inicialmente era, mas e aí, né? Na hora que der um default aqui, como que nós fazemos? Será que o judiciário vai entender a nota comercial como um instrumento, né, com todos os
requisitos, todos os direitos que a lei, né, na verdade, garante, a 1495, né, garante a ela. E isso tem sido algo muito interessante porque tem ido muito nessa linha, né? Os julgamentos que nós temos acompanhado, eles têm dado a causa, né, para o investidor. E isso é muito bom, né? Porque traz segurança para o nosso mercado, né? Sim, sim, não. Eu também acho fundamental, né? Até brincava com alguns clientes, falando assim, olha, cara, não estou torcendo contra você, não espero que você perca dinheiro, mas quero muito ver um caso também que gere a jurisprudência, né, favorável como era de se esperar. A gente tem visto já esses processos que estão correndo com decisões favoráveis aos investidores e me deixa feliz ver também que estão com a correta formalização, nos processos ali estão juntadas as certidões e extratos da depositária para garantir a titularidade, para mostrar que foi formalizado corretamente, etc. E aí você consegue usar, mais do que o embasamento legal da nota comercial, você consegue usar toda a jurisprudência do mercado de capitais a seu favor. Né? O negócio tem 50 anos, então Legal. O juiz não vai inventar moda aqui, porque faz 50 anos que é assim, né? E é executável, não tem discussão. E é célere, né? Isso Sim. me chamou a atenção. Teve um processo, até nós compartilhamos, né? E eu achei impressionante, porque dentro de um prazo de 30 dias, entre a entrada do processo e a decisão do juiz, pô, fiquei feliz, né, por conta dessa celeridade, né, porque eu acredito que um dos maiores desafios para nós que atuamos no mercado de crédito é justamente você não ter uma previsibilidade, né, ou seja, eu entrei com uma ação de cobrança e quantos anos eu vou ter que esperar na fila para um dia receber, né? Então, tendo um instrumento que tem essa celeridade, ele traz muita segurança para você que está tomando decisão de crédito, né? Então, isso Sim, sem dúvida. É bacana. Legal. Então você enxerga com bons olhos o futuro da nota comercial, Rodrigo? Muito, muito. Eu acho que, e para além até da indústria de fomento, eu acho que a nota como instrumento, né, tem outras iniciativas de fomento ao mercado de capitais, de forma geral, que assim, acho que como política pública já vem de alguns anos e o atual governo continua fomentando isso, né, e acho isso muito positivo, porque acho que foi entendido como necessário para o desenvolvimento do país a gente conseguir utilizar poupança privada das pessoas de uma forma que, e isso é via mercado de capitais, de uma forma que a gente consiga desintermediar para baratear o crédito. E aí, a evolução do mercado de capitais, acho que como benefício para a economia do país você baixa custo e alonga a dívida. No final é isso, o cara estava lá sufocado porque ele tinha que pagar um capital de giro a 4% ao mês nos próximos 6 meses. Aí o cara está com uma PMT lá sufocando o fluxo de caixa dele. Aí fala, pô, não, peraí, agora não é mais para 6 meses, é para 3 anos e não é mais 4% ao mês, é 2%. Nossa, aí caiu a 20% que o cara pagava todo mês, sabe? E aí é muito na conta do brasileiro, né? A gente brinca, o pessoal aprendeu a fazer conta do Carnê da Casa Bahia, etc. Mas essa é a realidade do empresário brasileiro, né? O cara tá lá preocupado com o fluxo de caixa. A empresa sobrevive pelo caixa e morre pelo caixa. Então é o fluxo de caixa que importa. Você consegue reduzir o serviço de dívida pelo alongamento e barateamento, no final o mercado de crédito se expande. Porque não só você aumenta a capacidade de alavancagem das empresas, como você dá oportunidade de viabilizar investimentos, projetos de expansão da economia real, que antes não eram possíveis porque o empresário está sufocado. Então, acho que o desenvolvimento do mercado de capitais, né, como política pública, que é toda a demonstração que o governo dá, eu acho muito positivo. E acho que a nota é um instrumento para descer na pirâmide. Né? A gente na Lacus, assim, a gente fez já mais ou menos, colocou para dentro do mercado de capitais empresas que nunca tinham emitido um valor mobiliário na vida, mais de 1.200 empresas. Só para dar uma dimensão, a CVM tem no seu cadastro pouco menos de 700. Então, a Lacus em 3 anos já vai fazer daqui a pouco o dobro do que a CVM fez em 50 anos de história. Legal. Então, e a nota comercial é nosso carro-chefe, né? Apesar da gente ter operações de debênture, de CRA, de CRI, de CR, etc. A nota comercial é nosso carro-chefe, é um mercado em que a gente é líder como infraestrutura. E, para mim, mostra que esse é o caminho da gente descer
o mercado de capitais para a base da pirâmide da economia real, né, das empresas. Então, por isso que eu vejo com muito bons olhos o futuro do instrumento, porque eu acho que ele tem muito valor para o empresário, acessa outros bolsos, desconcentra o crédito, porque hoje tem muito ainda de um educacional, né? No mercado, no empresário e tal, do cara começar a ver, talvez, a indústria de fomento, do FDIC, fundos, etc., mercado de capitais como alternativa de funding, de captação de recursos. Porque senão hoje o cara fala assim, pô, se eu estou aqui no interior do Paraná, cara, preciso de crédito, vou chamar o gerente do Banco do Brasil para fazer um churrasco na minha casa no domingo e ver se o cara me aprova a linha, né? Assim, hoje, a realidade do Brasilzão é essa. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira aqui, mas eu acho que a dinâmica de mercado de capitais cada vez mais vai se fazer presente, né? E aí dá para comparar isso com o mercado americano. O mercado americano, o crédito de mercado de capitais é muito maior do que o crédito bancário, né? Justamente porque pulverizado, assim, né? Pulverizado, Sim, né? O sim. mercado de commercial paper lá nos Estados Unidos, que Sim. seria o equivalente da nota comercial aqui, lá tem um estoque de 2 trilhões de dólares. Então, tem muito espaço aqui. E você sabe uma coisa interessante, Rodrigo? Você comentou desses 1.200, né, novos players deste mercado, né? Na C2 nós temos algo muito interessante, que é justamente essa pulverização a nível nacional, né? Então eu acho muito legal, por exemplo, eu tenho o FDIC do Piauí, né, que faz emissão de nota comercial. No Ceará, né, você tem Fortaleza, você tem Manaus, né, uma securitizadora emitindo nota comercial conosco. E é muito legal quando você vê isso se expandindo Brasil afora, né? Então, é muito interessante e é legal porque a tecnologia nos permite isso, né? Você tem uma plataforma que acessa, né, de qualquer lugar do mundo e você faz suas simulações, depois você faz a solicitação da emissão, enfim. Então, eu vejo o quanto a tecnologia ela é fundamental nesse mercado que nós atuamos para levar acesso, né, para todas as pessoas, fora do eixo Rio-São Paulo, né, que é muito comum o nosso mercado, né. Então, isso é uma das coisas que me chamou muita atenção. E eu queria te perguntar o seguinte, essas mudanças no mercado financeiro recentes, né, tem alguma que você fala assim, cara, tem uma aqui que eu acho que chamou muito a minha atenção e eu acho que ela é fundamental para esse momento e para o futuro também, de como nós vamos seguir daqui para frente? Bom, acho que teve a lei da nota comercial, né? Sim. E, cara, foi até assim, a lei da nota comercial, ela é meio... entrou como um jabuti ali no projeto de lei, né? Porque impressionante, né? Não né? estava na medida provisória, entrou, assim, veio com iniciativa de dentro do grupo do IMK, né? Que é a Iniciativa de Mercado de Capitais, teve todo o embasamento, discussão dentro deste grupo e depois entrou na pauta, o relator aderiu ali ao pleito e aquilo fez parte do projeto que virou lei, né? Mas acho que como marco relevante que eu tenho visto esse ano ainda a indústria entendendo como lidar, é o marco das garantias do final do ano passado, né? Legal. Da Lei 14.711. Acho que aqui ainda tem muita coisa para sair de... Ok, eu tenho um novo arcabouço legal agora de uso de garantias com a perspectiva de que isso fomente o crédito e, em especial, o crédito via mercado de capitais, né? Isso, para mim, foi, na minha leitura, uma inspiração na forma como o marco das garantias foi feito e conduzido pelo governo, e acho que tem uma contribuição muito relevante ali, o secretário de Reformas Econômicas, que é o Marcos Pinto, ele é CVM, né? Então, Sim. assim, ele enxerga, vejo pelas falas, interações que já tive com ele, sempre um caminho assim de desenvolvimento, né, do Brasil ao apoiar-se no crédito, vamos fomentar o mercado de capitais, porque senão a gente fica, né, a gente já viu o que aconteceu no passado, quando o governo tentou na marra baixar juros pelos bancos públicos para gerar competição e baratear o crédito, né? Então eu acho que o marco das garantias é um que pode ser muito positivo aí, pode ter um impacto muito positivo, mas acho que a indústria ainda está se acomodando, entendendo como fazer, né? Assim, para ali o caso mais banal, mais notório é você poder usar um imóvel em garantia de mais de um empréstimo. Sim. Beleza, mas aí,
E na hora que eu dou default no seu empréstimo, não no do Rodrigo, quem é que executa? O imóvel é de quem, né? Assim, aí tem... Vamos para a prática, né? Então, ainda tem essa curva de experiência aí e tal, mas eu acho que isso pode ser transformador também. Eu acho que essa é uma inovação, uma novidade legal, né? Que vem para dar mais segurança e, portanto, para mim, fomentar o mercado de crédito. E aí outras coisas que é a evolução da tecnologia. Evolução da tecnologia, né? Modelos de crédito hoje, assim... Hoje baseando-se já em inteligência artificial, né, pela interpretação até de risco reputacional, quanto isso se é ou não razoável que se considere no modelo de crédito e tudo mais. Tecnologia que para a infraestrutura de mercado acho que pode ser relevante, né, que é em algum momento, eu não sei se isso é em 2 anos ou em 10, mas em algum momento as infraestruturas de mercado operarão em tecnologia de redes distribuídas, né, como blockchain, né? Então, esse tipo de coisa acho que vai fazer com que a gente, talvez daqui 20 anos, olhe para trás como este sendo uma janela, né, histórica que a gente está vivendo hoje muito relevante, e que é isso, olhando talvez 2 anos para trás e 2 anos para frente, muita coisa tá mudando e eu acho que para melhor. Pô, que legal. É bom saber. Eu ia justamente fazer minha última pergunta para você. Pô, conversa tão gostosa, um bate-papo legal, quanto conhecimento, né? Eu estou adquirindo aqui com esse cara que entende muito do mercado e com certeza todos os nossos ouvintes aqui. Também aprendendo bastante, né? Eu ia te perguntar justamente o que você espera, né? Como você vê para o futuro, né? Assim, daqui para frente, e você já respondeu minha pergunta, né? Então, eu queria pedir para você, né? A gente está indo já para o final, finalizar, né? Nosso bate-papo aqui com uma mensagem. Cara, eu espero, né? Como fundador de uma empresa tão importante para o nosso mercado que é a Lacos, né? Para o futuro do nosso país, né? Porque no final das contas a gente está discutindo coisas que impactam a vida real das pessoas no dia a dia, né? Às vezes eu vejo uma notícia na TV e fala assim no jornal, o pessoal da Faria Lima, tal, do mercado, tal, né? Mas a gente sabe que as decisões que tomamos aqui no nosso dia a dia, ela tem um impacto realmente relevante na vida das pessoas, né? Então eu queria que você pudesse fazer algo nesse sentido para nós. Eu, assim, olhando para frente, aquilo que me motiva a acordar todo dia e trabalhar e, né, há 15 anos empreendendo e lidando com os desafios que a gente resolveu, que a gente escolheu enfrentar. Cara, minha perspectiva de futuro é isso, assim, eu acho que a gente tem um papel relevante nessa transformação que o mercado de capitais está passando. Meu trabalho diário é tentar colocar a Lacos como protagonista nisso, e acho que temos conseguido, né? Porque no final, como eu falei, aqui acaba tendo uma lógica por trás de se a gente consegue fazer com que o mercado de capitais se desenvolva no Brasil, isso sempre foi um desejo de décadas, né? De economistas, de gente que passou pelo governo, que tentou, que não conseguiu, não sei o quê. E eu acho que a gente está no momento agora que isso é possível, né? Isso no final é em benefício ao desenvolvimento da economia do nosso país. E, perfeito, cara, é o país que eu quero deixar para o meu filho, entendeu? Para os seus filhos, para os nossos. A economia se desenvolver, gerar emprego, o Brasil ser um país, né, com mais oportunidades, né, as pessoas com mais oportunidades, a gente reduzir pobreza, fome, etc., todas as questões sociais que tem no Brasil, acho que isso tem uma veia importante aqui de desenvolvimento do nosso país pelo mercado de capitais, e acho que como propósito da Lacos, né, se a gente consegue ser protagonista no desenvolvimento deste mercado, isso é um indutor do desenvolvimento da economia e, no final, né, deixar um país melhor aí. Como sabe, legado, né? Como legado. Legal, Rodrigo. Cara, quero muito agradecer você por dedicar o seu tempo. Sei que é muito corrido para gravarmos, né, esse episódio. E chegamos ao fim, né? Então,
Rodrigo compartilhou conosco, né, seu conhecimento, sua visão sobre o papel, né, da tecnologia e da segurança no mercado de crédito. Tenho certeza que trouxe muitos insights, né, para todos e vai ser fundamental, né, no dia a dia para a nossa tomada de decisões de crédito cada vez mais seguro. Então, muito obrigado, Rodrigo, e a todo o time também da Lacos, né, que pôde apoiar e permitir, proporcionar, né, na verdade, esse momento aqui conosco. Imagina, eu que agradeço aí, prazer estar aqui, agradeço de novo o convite e sucesso aí com o podcast na C2, continue contando com a gente. Um abraço, pessoal, muito obrigado. Chegamos ao fim, então, do nosso episódio.